Fala galera do Brand Time! Cada um de nós alivia o estresse de uma maneira diferente. Algumas pessoas gostam de ficar na cama assistindo a nova temporada de suas séries favoritas, enquanto outros procuram aventuras mais sérias. Hoje em dia, você não precisa ir aos confins do mundo para obter uma boa dose de adrenalina. Você pode consegui-la nos parques de diversões. Afinal, eles são cada dia menos uma diversão exclusiva para crianças. Então, apertem os cintos! No vídeo de hoje, falaremos sobre as atrações mais assustadoras e mais altas do mundo. Zumanjaro Drop of Doom. Só de olhar as imagens deste brinquedo, o coração vem parar na boca. Ele foi inaugurado em Nova Jersey, nos Estados Unidos, há alguns anos e oferece aos visitantes do parque a chance de experimentar a queda livre mais espetacular do mundo. A altura desta atração é de mais de 40 andares, ou seja, quase o dobro da altura da Estátua da Liberdade. O brinquedo funciona da seguinte maneira: 3 cabines abertas, cada uma com capacidade para 8 pessoas, sobem lentamente até quase 130 metros de altura. Esta parte leva 30 segundos. Os loucos por adrenalina ficam pendurados no ponto máximo por alguns segundos e então começa a diversão. Uma queda livre de 10 segundos a uma velocidade de 145 km por hora. Inicialmente, os engenheiros consideraram fazer uma queda acelerada de 250 km por hora, mas chegaram à conclusão de que seria um pouco demais. Você provavelmente deve estar se perguntando o óbvio: isso é seguro? A verdade é que uma atração como esta sempre apresenta riscos. No entanto, os criadores deste brinquedo garantem que ele pode facilmente aguentar o peso de até 30 elefantes africanos, ou seja, nada mais, nada menos que umas 150 toneladas. Kingda Ka. O incrível Zumanjaro foi incorporado a outra atração, Kingda Ka, a maior montanha-russa do mundo. Andar nesse brinquedo definitivamente não é algo para os cardíacos. Isso porque os carrinhos aceleram a uma velocidade de mais de 200 km por hora em apenas alguns segundos. Além disso, a altura do pico mais alto é de quase 140 metros. Dizem que ao chegar no ponto mais alto, os passageiros experimentam uma força G negativa, uma condição em que o sangue do corpo se move mais devagar que o próprio corpo. Em outras palavras, dá uma sensação que pode ser descrita como ausência de gravidade. Mas, se você já está pensando 2 vezes sobre a possibilidade de ir a este parque de diversões, não se preocupe sem necessidade. A Kingda Ka está equipada com um potente sistema de segurança. Desde que foi inaugurada há quase 15 anos, nenhum acidente sério foi registrado, só alguns pequenos incidentes. Em 2012, por exemplo, um jovem passageiro precisou ser levado ao hospital após uma colisão com um passarinho ao andar na montanha-russa. Felizmente, ele não teve ferimentos graves. Balanço gigante no Colorado. Você se lembra de como era bom se balançar o mais alto que podia nos balanços na infância? Você com certeza achava que nada poderia ser mais emocionante do que aquilo. Bem, os visitantes desta atração podem lhe dizer o contrário. Afinal, esse balanço gigante está instalado na beira de um canyon e ele oscila a uma altitude de 400 metros diretamente sobre o rio Colorado. Esse brinquedo diferente está localizado nos Estados Unidos, no parque de diversões Glenwood Caverns Adventure Park, a uma altitude de mais de 2 km acima do nível do mar. O balanço voa sobre o abismo em um ângulo de cerca de 110 graus e a uma velocidade de 80 km por hora. No entanto, a diversão não dura muito, um pouco menos de 1 minuto, mas isso é suficiente para que você veja toda a sua vida passar diante de seus olhos. Não acredita? Bem, então, vamos lhe contar um fato interessante. Steve Beckley, o criador desse brinquedo extremo, andou nele uma única vez. Aparentemente, isso foi suficiente para apreciar seu efeito. Like that. Insanity, em Las Vegas.
A próxima atração é um deck de observação e uma fonte de medo ao mesmo tempo. A sensação é ainda mais espetacular ao andar nesse brinquedo à noite, quando Las Vegas inteira se acende com milhares de luzes. Esta atração está localizada em um dos andares do edifício mais alto da cidade, a Torre Stratosphere, de 350 metros de altura. A atração em si está localizada a uma altura de 274 metros e parece um tipo de carrossel. Depois que entram e põem os cintos, os turistas são levados para fora da torre. Depois de uma pequena pausa, o brinquedo começa a girar a uma velocidade de 65 km por hora. Como os assentos ficam em um ângulo, os visitantes são ligeiramente inclinados e podem apreciar a vista deslumbrante da metrópole. O único detalhe é que muitas pessoas não têm coragem de deixarem os olhos abertos. X-Cream. Na Torre Stratosphere, há outro brinquedo que pode competir com seu vizinho pelo título de mais aterrorizante. A atração parece um trenzinho infantil, no entanto, está localizado a uma altura de dar medo em qualquer adulto. Os passageiros se sentam em um carrinho aberto, a uma altura de 264 metros, e logo ele desce rapidamente para o lado de fora do telhado, como se estivesse indo para o céu. A diversão podia parar aqui, mas não é bem assim. O carrinho volta e o ângulo de movimento muda, deixando o carrinho pendurado no penhasco, com a ponta apontando para o abismo. Os passageiros voltam a deslizar pelos trilhos a uma velocidade louca, e isso se repete várias vezes. Bem, agora que já estamos mais ou menos no meio do nosso vídeo, seria interessante fazer uma pergunta. Para que as pessoas precisam disso? Bem, principalmente por causa da adrenalina. Mas o que ela faz com o nosso corpo? O que acontece é que nos tempos antigos, as pessoas tinham que escapar do perigo todos os dias. E o hormônio do medo, a adrenalina, sempre atuava como estimulador da atividade física e cerebral nesses casos. Hoje em dia, não precisamos mais nos esconder de predadores em cavernas, mas ainda assim sentimos estresse. Só que agora ele está associado a outros fatores, a nível químico, não induzem a produção desse hormônio no nosso corpo. É por isso que as pessoas precisam recorrer a métodos alternativos para suprir a falta de adrenalina no sangue, para se sentirem mais alegres e, curiosamente, mais relaxadas. Fórmula Rossa, em Abu Dhabi. Você sempre sonhou em saber o que sente um piloto de Fórmula 1, mas ainda não conseguiu juntar a grana para um instrutor particular? Bem, graças a este parque de diversões, você tem a oportunidade de transformar o sonho em realidade. Ele se chama Mundo da Ferrari e está localizado nos Emirados Árabes Unidos. Muitos turistas de todo o mundo vêm até aqui por causa de sua atração principal, uma montanha-russa chamada Fórmula Rossa. Hoje em dia, ela é considerada a mais rápida do mundo. O carrinho atinge uma velocidade de 240 km por hora em menos de 5 segundos. Para fazer isso, o brinquedo conta com um sistema de lançamento de ejeção semelhante ao usado em navios porta-aviões para lançar caças. Até mesmo os verdadeiros pilotos da Ferrari testaram essa atração e aparentemente eles ficaram muito satisfeitos com a sua qualidade e com a sua forma, muito semelhante à pista de corrida italiana de Monza, onde se realiza anualmente o Grand Prix da Itália de Fórmula 1. A extensão da rota é de mais de 2 km e a viagem inteira dura 1 minuto e meio, mas pode acreditar, isso é mais do que suficiente para obter uma dose insana de adrenalina. E há tantas pessoas que querem andar nesse brinquedo que, às vezes, os visitantes precisam passar várias horas na fila. Gravity Max, em Taiwan. Basta olhar este vídeo para ter a certeza de que não é à toa que muitos consideram essa atração a montanha-russa mais terrível do mundo. Seu ponto mais alto atinge quase 50 metros e a velocidade da plataforma é de mais de 90 km por hora. Em uma das sessões dessa montanha-russa, que se estende por mais de 600 metros, os passageiros ficam perpendiculares ao chão, esperando os trilhos se conectarem. E, por falar nisso, no início deste ano ocorreu um incidente nessa atração. Por algum motivo, as sessões não se atracaram uma à outra e o carrinho cheio de pessoas ficou pendurado no ar por meia hora. Felizmente, ninguém ficou ferido e, como compensação, os visitantes receberam $6,70 em cupons para visitar outras atrações do parque. Parece que, para os proprietários da atração, o inconveniente pode simplesmente ser considerado um bônus agradável a um passeio já extremo. A propósito, você sabe por que as montanhas russas se chamam assim? Os primeiros protótipos desses brinquedos realmente surgiram no Império Russo durante a época de Pedro I. Só que naquela época, elas eram feitas de gelo e não tinham nada a ver com os brinquedos atuais. Posteriormente,
Posteriormente, essa invenção foi notada por engenheiros franceses que decidiram complicar um pouco a ideia. Eles colocaram os carros nos trilhos e a atração imediatamente se popularizou entre os locais. Finalmente, em meados do século XIX, essa tendência chegou aos Estados Unidos, onde a construção de montanhas russas se transformou em uma indústria realmente lucrativa. Hoje em dia, tais atrações, como podemos ver, são populares em todo o mundo. Takabisha, no Japão. Parece que temos um novo líder na lista de atrações mais terríveis do mundo. Parece que este brinquedo é uma combinação de tudo: queda livre, curvas fechadas e passeio num carrinho de cabeça para baixo. Esta montanha-russa é mais emocionante que um filme de terror. Esse brinquedo se chama Takabisha e ele é recordista do livro Guinness de queda vertical no mundo das atrações. O percurso inclui 7 curvas e seu ponto mais alto excede a marca de 40 metros. É nesse trecho do caminho que os passageiros descem em um ângulo de 120 graus e, por alguns momentos, experimentam a sensação de ausência de gravidade. Para construir este brinquedo, foram gastos impressionantes $40 milhões. Por isso, a Takabisha começará a dar lucro só depois que 3 milhões de pessoas andarem nela. Mas, a julgar pela popularidade do brinquedo, parece que o retorno financeiro não demorará nada em chegar. Torre do Terror na Austrália. Para terminar nosso vídeo, temos uma atração insana da Austrália. Ela existe desde 1997 e está localizada na Gold Coast, uma região muito popular entre os turistas. No entanto, ela ganhou sua aparência moderna e impressionante somente em 2010, quando passou por uma reforma. A atração tem um formato de L e pode ser dividida em 3 partes: um túnel, uma pequena parte reta e uma torre de 115 metros de altura. A aventura começa no túnel fechado de algumas centenas de metros de extensão. O carrinho sai dele e, com a ajuda de um potente motor, acelera rapidamente até 160 km por hora. Após alguns segundos, ela sobe rapidamente pela torre e se encontra em um ângulo de 90 graus. Mas isso é só o começo. O carrinho para no topo da torre por alguns segundos e depois cai em queda livre até voltar para o túnel. Um total de mais de 600 toneladas de aço foram gastas na construção desta atração. Para fixar as estruturas, foram precisos mais de 16 mil parafusos. O carrinho principal pesa 6 toneladas e pode acomodar até 15 passageiros de uma só vez. A potência do motor no começo da atração é tão grande que é suficiente para fornecer eletricidade para uma pequena cidade por 7 segundos. Isso é tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Tchau!